Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da nossa série Primeiros Passos com Jesus. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, mano. Que Deus ilumine a vida de vocês, muito obrigado. Agora deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar aqui. Terceiro dia da nossa série, vamos. Devocional. Marcos 4:5. Boas sementes e boa terra. Jesus é um ótimo contador de histórias. Em Marcos 4:5, Jesus conta parábolas, histórias que ensinam lições. A primeira parábola de Jesus nos ajudará a responder a duas questões essenciais: o que é a Bíblia e por que devemos lê-la? Vamos começar. Escutem, certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso não produziram nada. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Uma história inspirada na agricultura. Um agricultor está plantando sementes. Algumas sementes crescem e outras não, conforme o solo. Uma história assim não parece muito estimulante, até que Jesus nos dá a chave para sua compreensão no versículo 14. O semeador semeia a mensagem de Deus. A semente é a mensagem de Deus. Jesus compara a palavra de Deus com uma semente. Pense nas sementes. Sua aparência não tem nada de tão atraente. O fruto sim, ele é o mais vistoso. Porém, é dentro da semente, deste pequeno e insignificante grãozinho, que está contido todo um projeto e todos os recursos necessários para se formar um arbusto, uma pequena planta ou uma árvore completos, desde a raiz até os ramos e frutos, tudo desenvolvido a partir da terra. A semente é algo fascinante. Você a enterra e ela cria vida. E Jesus nos diz: a palavra de Deus é uma semente. Pode não parecer muito, mas os projetos da vida estão nela. Tudo o que ela precisa é de uma boa terra. A Bíblia, que é um livro, na verdade são 66 livros. Mas muito mais que isso, a Bíblia é a palavra de Deus, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Isso significa que a Bíblia afirma ser a palavra de Deus. Então, se a palavra é uma semente, o que é o solo? Isso nos leva de volta à parábola. Jesus explica que o solo é quem ouve a palavra. Solo somos eu e você. São nossos corações. E existem 4 tipos de solo, 4 tipos de corações, quando o assunto é ouvir a palavra de Deus. Alguns corações são tão duros quanto uma estrada asfaltada. A palavra bate e não penetra. Outros corações são como um solo pedregoso. Há pouco de terra em meio às pedras, e a semente até cresce um pouco, mas as raízes não ganham profundidade. Estes, quando vêm os problemas, desistem da fé. Há ainda outros corações que são como aqueles solos com os espinhos e ervas daninhas. São pessoas tão focadas nos prazeres e preocupações da vida que simplesmente não há espaço para o crescimento de sua fé. Mas há alguns corações que, bem, você já viu um campinho de terra batida virar um jardim? É surpreendente, não? Então, você pode ter certeza de que seu coração é do tipo que a semente da palavra de Deus penetra e os transforma no jardim. Então, como você pode ter certeza de que seu coração é do tipo que a semente da palavra de Deus penetra e se transforma no jardim? Para descobrir, leia Marcos 4. Lembre-se, o poder está na palavra de Deus e não nas minhas palavras. Estou aqui só para te ajudar a começar, mas meu verdadeiro objetivo é que você abra a Bíblia e leia por si mesmo. A minha expectativa é que você desenvolva o hábito saudável de ler a Bíblia. Crie este hábito e é um dos principais pontos para quem quer caminhar com Jesus. Leia a Bíblia diariamente, plante boas sementes em terra boa e cultive bons frutos.
Agora leia Marcos 4 e 5 e defina qual tipo de solo você quer ser. Se estiver com tempo, leia os 2 capítulos completos, numa só tacada, e você verá que Jesus conta outras histórias impactantes. E vá observando enquanto ele acalma uma enorme tempestade, expulsa demônios, cura doentes e chama os mortos de volta à vida. E tudo isso apenas com o poder de sua palavra. E as palavras de Jesus podem fazer tudo isso. Imagine o que elas farão em sua vida. Tudo o que você precisa é ser uma boa terra. Isso aí, vamos para reflexão e discussão agora, rapaziada. Por que você acha que Jesus ilustra a palavra de Deus como uma semente? Há algo de semelhante entre elas? A gente acabou de ver que uma semente é algo que dá vida. E a palavra de Deus nos dá uma vida nova. A palavra de Deus é algo que vai somar na nossa vida. É algo que vai crescer, que vai mudar a gente, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mudar a forma de tratar o próximo. A palavra de Deus é algo que realmente muda as pessoas, entendeu? E eu acho que é por isso que ele ilustra a palavra de Deus como uma semente, algo que precisa ser cultivado, algo que precisa ser construído, assim, porque não é fácil. Se a terra representa o seu coração, o que você pode fazer para garantir que a palavra de Deus encontre uma boa terra e espaço para crescer e dar frutos? Primeiro a gente tem que largar os hábitos ruins, né? O que impede a gente de crescer em Cristo, né? Em Jesus, que é dando espaço para, tipo, meu amigo convidou para ir pra igreja, vamos pra igreja, convidou pro grupo familiar, vamos, é fazer essas pequenas ações assim, vamos ajudar os carentes lá no centro, levar comida, tipo, fazer esses pequenos atos às vezes podem acabar mudando a vida das pessoas. E Jesus precisa que você esteja disposto a receber a palavra dele e guardar no seu coração, e que aquilo cresça, crie raízes. E é assim que a gente consiga guardar a palavra dele e ser fértil, tipo, dar valor para aquilo. Como você tem visto a palavra de Deus influenciar você e as pessoas ao seu redor? A palavra de Deus me influencia todos os dias. Todos os dias eu leio a palavra de Deus e aquilo muda meu pensamento. Eu posso estar triste, leio a palavra de Deus, já fico mais tranquilo, sei que Deus está comigo, sei que não vai ser ruim, sei que vai me proteger, sei que, influencia em todas as minhas decisões praticamente. Se eu não lesse a Bíblia todos os dias, eu não sei onde é que eu tava agora. Então eu sou muito grato, por isso que eu tô fazendo isso daqui pra vocês, porque eu sou realmente grato a Deus. Então vamos seguindo aqui e deixa o like aí, porque esse vídeo vai bater, eu acho, 20 likes, será? Não sei. Mas é isso, se inscreve no canal, deixa like, a meta é 20 likes aqui, hein, rapaziada. Vamos lá, Marcos 4. Mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus quando ele estava ensinando, e ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele. Enquanto o povo ficava na beira da praia, seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. Uma delas dizia o seguinte: ouçam, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava a semente. Uma parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu no solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziam fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram, produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas, e ele respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito: vocês vão ouvir minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que
não se voltem para mim e sejam para que não se voltem para mim e sejam curados. Então Jesus perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Que farão todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador, sobre o qual falei, semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada do coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria. Mas vistos que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e recebem, porém, quando chegam as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e a sedução de coisas boas, estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas de modo que não produzem fruto. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão a colheita de 30, 60 e até mesmo 100 vezes por um. Então Jesus lhe perguntou: Por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil, pois tudo que está escondido será revelado, e tudo, quando agora está oculto, um dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam, mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais: aquele que tem, receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tiver. Jesus prosseguiu dizendo: O reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Acontecia, pois a própria terra produz o fruto. Não. Enquanto os dias e noites passavam, as sementes germinam e cresceram sem ele saber como isso acontecia, pois a própria terra produz o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo, finalmente os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus perguntou: Como posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que plantam na terra, ainda cresce até tornar-se uma das maiores plantas com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Ele usava muitas palavras semelhantes para ensinar o povo. Conforme eles estavam em condições de entender, aliás, a multidão só ensinava por meio de parábolas, mas depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, ele explicava melhor o que queria dizer. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Então a tempestade e ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor não se importa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: Por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Rapaziada, Jesus é mesmo incrível, ele fazia milagres mesmo. E deixa aí o comentário aí, algum milagre que Jesus fez na tua vida aí pra galera ficar por dentro aí da situação. Vamos aí pra parte 3. Vem. Marcos 5 já. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre era preso com algemas e correntes. Como muitas vezes aconteceu, quebravam as algemas dos pulsos, despedaçavam as correntes e iam embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos, pelos montes, desertos, gritando e cortando-se com pedras. Quando Jesus ainda estava longe, o homem viu e correu ao seu encontro. Prostrando-se diante deles, gritou em voz alta: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim?
Peço por Deus que não me maltrate. Pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: Saia deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus. E o demônio respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós nesse homem. Ele suplicava com insistência que não os expulsasse para fora daquela região. Ora, havia uma manada de porcos ali perto, no monte acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios. Jesus deu-lhes a permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se pelo precipício da encosta do monte e caiu dentro do lago, onde os porcos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para os lugares e os campos próximos, espalhando a notícia, enquanto corriam. Todos saíam para ver o que tinha acontecido, e uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava. Mas assim que viram o homem que foi possesso da legião, sentado ali completamente vestido, perfeitamente são, ficaram com medo. Aqueles que viram o que tinha acontecido contavam a todos o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. E a multidão começou a insistir com Jesus que fosse embora e o deixasse seu território. Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele, mas Jesus não permitiu e disse: Volte para sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você. E com ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão juntou-se ao redor dele na praia. O líder da sinagoga no lugar, chamava Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando-se que curasse sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele em desespero. Por favor, venha, põe suas mãos para que ela viva. Jesus foi com ele. Uma multidão seguia tão perto que o comprimia. Entre a multidão estava a mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos, tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio atrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. E de fato, logo que ela tocou, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder, e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: Quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: Esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda perguntam quem tocou em mim. Porém Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, caiu aos pés dele e contou o que havia feito. Então ele disse: Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: Sua filha morreu. Não há mais necessidade de incomodar o mestre. Porém, Jesus não fez caso dos comentários deles e disse: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro, lamentação e alta voz. Ele entrou e disse: Por que todo esse choro e alvoroço? A criança não morreu, apenas está dormindo. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem e, tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde ela estava deitada. Segurando a menina pela mão, ele disse: Tálita cumi, que quer dizer: Menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Todos ficaram admirados, e Jesus proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou-lhes alguma coisa para ela comer. Rapaziada, Jesus é mesmo poderoso, tá ligado? A história da mulher que tocou na capa dele foi curada. Impressionante. Pior que eu acredito nessas histórias, rapaziada. E é isso, esse foi o terceiro dia aqui do nosso plano Primeiros Passos com Jesus.
E vamos seguir na batalha, rapaziada. Fé em Deus, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, vai me ajudar muito. Que Deus ilumine o seu dia, sua semana, seu trabalho, seus estudos, tudo. Valeu, rapaziada. Falou!